situação complicada no campeonato. Tivemos aí a primeira semana de trabalho. É lógico que em uma semana é praticamente impossível você mudar alguma coisa, né? Nós tentamos colocar alguma coisa que é o nosso pensamento de jogo. O que eu diria, tivemos aí um volume de jogo, né? Acredito eu, uma posse de bola. Tivemos, acho que em números de finalizações também, um pouco maior do que o do Corinthians, mas infelizmente o resultado não veio, né? Sabíamos que o Corinthians viria mais fechado, jogando por uma bola. Acabou acontecendo, infelizmente, e acabou levando a mais um jogo sem vitória e agora com uma derrota. Então, nós também estamos preocupados com isso. Temos aí outras semanas pela frente para trabalhar e é o que nos resta, trabalhar e tentar mudar toda essa situação. Ô, Carlos, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sido o olhar de vocês para a base do Atlético. Hoje já entrou o Alisson, entrou muito bem, com muita personalidade e fazendo mais do que jogadores caros e que há muito tempo estão aqui num deserto de talento danado estão fazendo. Como é que você tem feito esse olhar para trazer esses novos jogadores aí, agregando qualidade para o elenco? É o que eu acabei de falar, nós estamos aqui praticamente não completou um mês ainda. Tivemos a primeira semana praticamente só de viagem, né, viajando para o Rio, para Fortaleza, para Assunção. Aí tivemos o jogo contra o América, até estávamos tendo um bom resultado, acabamos no decorrer sofrendo empate. E essa garotada nós estamos observando durante os trabalhos, né, durante o dia a dia. Já deu para ver alguma coisa em relação até ao próprio Alisson, né, um jogador que nos chamou a atenção, um garoto com muita qualidade, com muito potencial. Infelizmente hoje teve que entrar no momento complicado da partida, mas nós colocamos o Alisson sabedores da qualidade técnica dele, da individualidade dele. Então é um jogador que tem muito a crescer. Outros jogadores da base também já estão trabalhando junto conosco. É o caso do Vitinho, do Rômulo, enfim, né, o Cadu. E no momento certo vão ter a mesma oportunidade que teve o Alisson. Peço a Deus que seja no momento melhor, né? Mas a nossa avaliação está sendo que nós temos um potencial muito grande na base. Ei, Carlos, boa noite para você. O Atlético no Campeonato Brasileiro, a situação com essa derrota fica ainda mais complicada, né? Ficando mais na parte de baixo da tabela mesmo, até pensando em título, fica realmente complicada a situação. Nessa semana, o Galo conheceu o adversário das oitavas da Libertadores, na verdade, né? O Palmeiras enfrenta no mês que vem, tem menos de um mês, né? Essa janela para se preparar para essa partida. O que dá para ser feito durante esse período para o Galo não perder essa oportunidade, né? Que, por enquanto, parece a única aí do Galo de conquistar um título na temporada? O nosso pensamento, no momento, é em relação ao Campeonato Brasileiro. Somente pensando no Campeonato Brasileiro. É lógico, tem a Libertadores. Mas o nosso pensamento é que se nós conseguirmos fazer com que essa equipe reaja no brasileiro, automaticamente você vai chegar bem na Libertadores, né? Mas o nosso pensamento agora é único e exclusivamente fazer com que essa equipe reaja, que a gente tenha esse tempo de trabalho e possa corrigir alguma coisa, né? E que já possa colocar nessa equipe também a maneira que nós gostamos que essa equipe jogue. E com certeza, se acontecer toda essa situação de uma reação dentro do brasileiro, automaticamente você estará se preparando também para a Libertadores. Mas hoje o pensamento único e exclusivo é brasileiro. Boa noite, Carlos. A gente observou hoje, pelo menos a característica do Atlético, era de sair jogando com a bola, né? E a gente viu hoje muita ligação direta, principalmente até o Everson está fazendo ligação direta. Isso foi um pedido de vocês, essa mudança de característica, ou foi uma circunstância do jogo? Não, foram circunstâncias do jogo. Nós ainda continuamos dando toda a liberdade para que os nossos jogadores saiam jogando, né? É uma decisão deles. É lógico que, às vezes, no momento mais complicado da partida, uma certa pressão da equipe adversária, você começa a utilizar essa bola, essa ligação direta, né? Mas hoje, não acredito que foram tantas, né? Acredito eu que nós tenhamos aí uns 55, 60% de posse de bola. Isso significa que a nossa equipe procurou jogar, né? Pegou pela frente uma equipe qualificada, né? Independente de estar numa situação difícil no campeonato brasileiro também,
mas é uma equipe que possui grandes jogadores ali, jogadores experientes, né? Mas não é determinação nossa, não. Nós queremos que a nossa equipe continue a jogar, mas que no momento desconfortável da partida, essa bola longa também é interessante. Boa noite. O Luxemburgo, na coletiva, ele citou que tentou anular o Atlético pelas laterais, pelos pontas, e ele fez isso também na Copa do Brasil. É um alerta para tentar corrigir uma forma de criar mais centralizado, mais pelo meio? É um alerta, principalmente quando o técnico adversário ele chama atenção por esse quesito? Nós tentamos corrigir isso, né, colocando o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador altamente qualificado, altamente técnico. Infelizmente, volto a falar, o Pedrinho também acho que é o primeiro jogo que ele faz depois de um longo período de inatividade, né, devido à contusão. Então, nós também pensamos nesse sentido, em ter também jogadores com qualidade pelo meio de campo. Tanto é que colocamos o Pedrinho, depois, logo em seguida, colocamos também o Alisson, né, pensando nesse pensamento de qualificar mais a parte técnica, né, um jogador que tenha mais habilidade com a bola, de poder fazer um drible, de colocar uma bola entre as linhas. Então, é como eu falei, nós estamos aqui há praticamente 20 dias, 20 e poucos dias. Estamos conhecendo também toda essa maneira de jogar do Atlético e principalmente esses jogadores que estão no Atlético, né? Então, entendemos também que nós temos que ter não só a jogada pelos lados do campo, com os extremos, com os laterais, mas também quando hoje o Corinthians entrou com 3 zagueiros justamente para tentar evitar, né? E acredito que no primeiro tempo até que fizemos um jogo razoável, tivemos a infelicidade de tomar o gol. Acredito eu que o Cássio hoje tenha feito acho que umas 3, 4 defesas importantes, né? Então, infelizmente o resultado não veio, né? Infelizmente acabamos perdendo uma partida importantíssima para nós, né? E o pensamento é lógico, é subir na tabela, né? Buscando a parte de cima, e acabamos nos complicando. Mas temos trabalho pela frente, né? Vamos ter mais 1, 2, 3 semanas cheias aí que nós vamos ter que arrumar a casa. Pracidelli, boa noite, viu? Max Lopes, do BFA Esportes. Com relação ao Arana, foi uma decisão técnica com relação à partida ou ele pediu para sair? Não, foi uma decisão minha, né? O porquê? Né? Porque nós tivemos uma semana de trabalho, né? O Arana é um jogador de seleção brasileira, fantástico. Nós observamos também o Rubens, né? O Rubens também é um jogador que durante a semana nos demonstrou muita coisa boa, né? Qual foi o pensamento? No primeiro tempo, o Arana fez uma boa partida, mas estava um pouco mais, eu digo assim, não foi tão incisivo na frente, né? E como nós estávamos perdendo o jogo, a intenção era justamente de colocar o Rubens, que durante a semana nos mostrou que é um pouco mais intenso, do meio de campo para frente. Então foi somente por esse motivo. O Arana fez uma partida boa, infelizmente saiu por uma decisão nossa, né, enfim, tentando dar um pouco mais de agressividade. Porque o Arana também, se eu estiver errado, o Arana também vem de um período de contusão. Me parece que é o terceiro ou quarto jogo consecutivo que ele faz. Então é normal também que o Arana acabe sentindo um pouco, né, esse tempo que ele ficou parado. E com a sequência de jogos, também pode ser que tenha sentido um pouco de não ter essa força de chegar muito mais no ataque. Então, o objetivo nosso foi somente esse, tirar o Arana para ter um pouco mais de objetividade, de agressividade com o Rubens. Pracidelli, boa noite. O Atlético tem atletas muito fortes na linha de frente, ali no ataque, mas vem com muitos problemas de finalização, perdeu muitas oportunidades de gol. Isso pode ser uma questão emocional dos atletas, tanto de falta de confiança, quanto também de nervosismo pela sequência sem vitórias? Olha, eu acredito que é o conjunto de tudo, né? À medida que você não consegue os resultados, e principalmente quando você joga no seu campo, você é pressionado pela torcida, enfim, e você acaba sendo pressionado por você mesmo, né, em querer alcançar um resultado positivo. Hoje, se eu estiver enganado, nós tivemos acho que 26 finalizações, né? Então, é um número, eu acredito, é um número bom de finalizar. Acertamos acho que 6 ou 7 bolas no gol, né? O Cássio fez 3, 4 grandes defesas, né? Então,
Temos que melhorar, é lógico, né? Temos que melhorar um pouco. Nós tivemos, no último terço do campo, muitas situações de contra-ataque, não só nesse jogo, mas nos jogos anteriores, né? Contra o Fluminense, contra o Fortaleza, né? Contra o próprio América, e faltou aquele passe final, né? Aquela jogada entre as linhas. Então, acabamos errando muito esse passe final para que a gente tivesse uma condição melhor de finalizar. Mas tudo isso você só corrige trabalhando, né? Então, eu acredito que nós temos um grupo excelente de jogadores, né? Um grupo, um nível altíssimo. Então, o que nos resta é trabalhar para corrigir todas essas situações. Presidente, boa noite. Desculpa pela voz. Mas o Felipão vinha reclamando recorrentemente sobre o período de descanso. Conseguiu agora 7 dias sem nenhum jogo e agora vai ficar mais 9 dias e enfrenta no dia 17 um Goiás que não vem somando bons resultados no Campeonato Brasileiro, inclusive antes do jogo contra o Santos, está dentro da zona de rebaixamento. O que o Atlético agora vai focar, você já disse que é o Campeonato Brasileiro, nas mudanças dentro de campo, principalmente nos treinos, né? Porque teremos 9 dias, então é um tempo suficiente para você, para jogar lá em Goiânia ou não? Sim, é o que eu falei para você. Cada semana que você